Olá a todos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Quem puder, por favor, manda um oizinho para a gente aqui no Perguntas e Respostas, para a gente saber que estão nos ouvindo. Eu vou me apresentar. Eu sou a Débora do Marketing da Danfoss e gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Novas Tecnologias para a Redução de Eletrocentros, com o engenheiro Pedro Jardim. Esperamos que este webinar possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos pela presença. Continuando, vamos apresentar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir pode estar situada em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada uma. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores. Logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema, em alguns casos, links para download de materiais. Centralizado, você verá a apresentação. Você poderá deslizar aumentando ou reduzindo esse campo. À direita estão disponíveis as informações dos nossos palestrantes. Você poderá entrar em contato com eles no e-mail que está disponível. Se tiver habilitado, você poderá agendar uma reunião com o nosso time de vendas. Na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis o tópico de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso a apresentação ou webcam do apresentador fique congelada, sugerimos que atualize a tela do seu navegador. Pedimos a todos que, ao finalizar este webinar, respondam à nossa pesquisa de satisfação, que estará disponível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. Não se esqueça também de fazer o download do seu certificado, que estará disponível no final da apresentação. Desejamos a todos um bom webinar. Bom dia, Pedro, seja bem-vindo. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os participantes. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pelo tempo de vocês aqui, né? Vamos tentar fazer um webinar bem produtivo e construtivo para todos, né? Bom, bem-vindos à Danfoss. Vamos apresentar um pouco agora sobre as novas tecnologias para redução de eletrocentros, né? Meu nome é Pedro Jardim, eu sou engenheiro de vendas da Danfoss, atuo no estado de Minas Gerais. Tenho 17 anos atuando na indústria mineira, mais ou menos, né? Estou com 8 anos em parceria com a Danfoss ali, sendo 5 deles como responsável de negócio em um parceiro local, né? E 3 já diretamente junto com a Danfoss. Vamos começar um pouco a falar, né? Como disse nosso CEO, né, o Kim Fauzi, ele disse: a Danfoss nunca foi tão relevante. É uma empresa que teve o berço nas soluções climáticas e soluções de grandes potências, né? Nós encontramos com o cenário mundial hoje necessitando cada vez mais de equipamentos com melhor rendimento e soluções integradas. E o caminho para essas mega tendências globais, né, como as alterações climáticas, eletrificação, urbanização e digitalização, com certeza passam pela Danfoss. Um pouco sobre o que somos nós, né, o que nós queremos com esse futuro, nós queremos construir, né, soluções que permitem o mundo fazer cada vez mais com menos, né, com menor esforço, uma eficiência melhor, um rendimento cada vez melhor. E construindo um amanhã, projetando um futuro. Eu vou começar esse webinar, né, pessoal, falando um pouquinho sobre a Danfoss, vou ser bem simples, para depois a gente apresentar nossas soluções. Acredito que vai ser bem interessante esse caminho. A Danfoss é dividida em 3 segmentos básicos, né? Danfoss Power Solution, Danfoss Climate Solution e a Danfoss Drives, onde a gente trabalha. Esses segmentos são muito integrados dentro da companhia, então a gente acaba trabalhando bem em conjunto, mas são essas 3 divisões onde tem separado as áreas de negócio. Um pouco de que cada um trabalha aqui hoje, né? Construção, indústria, agricultura na Danfoss Power Solution, né? A Danfoss Climate Solution mais ligado na área de refrigeração, de resfriamento e de soluções climáticas, né? Aquecimentos residenciais, refrigeramentos, aquecimentos urbanos. E a Danfoss Drives, da área do qual eu participo, né? Está mais ligada com a indústria, cervejarias, automotivo e usa o HVAC, né? A Danfoss ela foi pioneira em todas as invenções e fabricações dela, né? Ela é quase como uma marca registrada da companhia, o pioneirismo, né? Então, em 1933, a Danfoss produziu a primeira válvula de expansão, né? Onde iniciou a empresa também ali. Em 43, o primeiro radiador termostato, e em 68 foi produzir o primeiro drive em série, né? Antes disso, a gente produzia inversores de frequência forma mais artesanais, né? A Danfoss foi pioneira nisso e colocou os drives em série. Um pouco dos resultados globais, né, para a gente ter uma ideia da expansão e da solidez da companhia, né? A Danfoss é uma empresa que fatura 5,8 bilhões de euros anuais. Hoje, se não me engano,
próximo a 27 mil funcionários. Então, percentual de venda por região 9% na Europa, 37% na Europa Ocidental, 24% na América do Norte e 23% na Ásia Pacífica. É uma empresa de EBITDA de 723 euros, né? Então, essa é a nossa companhia. Já entrando um pouco no nosso assunto, né? 20% do consumo mundial de energia é energia elétrica, né? E iniciamos com esse tema, né? A gente vê por que a necessidade de economia. Desses 20%, 50% deles são gastos com energias em motores elétricos. Desses motores elétricos, 75% são utilizados em bombas, ventiladores e compressores. Cargas ali que a gente fala de torque quadrático, né? Onde a gente consegue uma redução cúbica em função da velocidade, devido à lei da afinidade. Então, são cargas onde necessitam de um melhor tratamento dessa velocidade para um melhor aproveitamento, né? E 8% da energia consumida global será reduzida até 2040. Nós encontramos um tempo hoje com bastante necessidade de energia elétrica e mais ainda de economizar pelas produções nossas limitadas, né? Em uma planta de mineração, como exemplo utilizado, a gente tem diversos equipamentos que necessitam dos drives para seu funcionamento ideal. Temos eles bombas, britadores, propulsores, né? Todos esses equipamentos que a gente vê aqui, citados aqui nesse negócio, que necessitam da utilização de inversor de frequência para ajustar a sua velocidade e fazer suas economias. Bom, e como nós vamos chegar e fazer essa projeção do futuro? Eu gosto bem desse slide, né, que ele mostra a diferença do CAPEX e OPEX, né? A gente normalmente costuma iniciar o nosso projeto, né, a verba inicial, que é o CAPEX, né? Normalmente são valores altos e a gente entende que a redução, a economia nesse ponto é importante. Porém, nós temos que pensar que o OPEX é muito maior, né, e durante muito mais tempo. Então, para iniciarmos um grande projeto, um Greenfield ou um Bluefield, é necessário termos o maior número de detalhes possível para podermos especificar da melhor forma já desde o começo, né? Então, a engenharia básica, ela já tem que ser mais detalhada possível para trazer uma solução. E é importante envolver empresas sérias para fazer isso, né, e acompanhar os projetos em todos os pontos. Quanto maior e mais rico o nível de detalhes do projeto, melhor a gente consegue especificar soluções adequadas para ele, né? Aqui, E os pontos chaves para o sucesso dessa solução é a gente selecionar o produto e os opcionais da forma melhor possível, né? A instalação e comissionamento e a operação e manutenção. Então, assim, a gente precisa identificar a real aplicação e tomar muito cuidado com os excessos de fatores que a gente tem hoje em dia, né? Muito se fala sobre fator de serviço, mas no cálculo ele inicia desde o cálculo da carga, e aí é colocado um fator de serviço para o motor, depois é colocado um fator de serviço para o inversor, depois é colocado um fator de serviço para o transformador, e quando a gente consegue enxergar muito da potência calculada ali, ela se torna potência reativa, né? Não potência realmente consumida. Então é importante a gente saber selecionar exatamente o produto e a solução adequada para não termos ali as perdas térmicas ou perdas com potências reativas. Bom, os caminhos para a gente fazer um grande projeto, né, bem feitos, a gente inicia com o CAPEX, que é o fornecimento da planta, né, o OPEX, que é a operação dela ali, e o terceiro eu diria que seria a economia de energia, né? Então o futuro hoje está no número 3 ali, não necessariamente ele seria em sequência do primeiro ou segundo, né? Na verdade a economia ela já começa no CAPEX, mas ela seria como a terceira onda ali da chave para o sucesso, né? Para a gente obter esse sucesso nessas especificações, a gente temos vários passos, né? O primeiro passo seria a eficiência dos conversores de frequência, né? Com menores perdas, a gente tem menor custo.
Para a redução de custo de um projeto é necessário um conjunto de atitudes e diretrizes. O primeiro passo que a gente tem para isso é adotar um investidor. Esse gráfico ele mostra os investidores da Danfoss comparado com outros 3 fornecedores, né, concorrentes nossos ali da linha Premium, tá, comparando com os melhores do mercado, e a gente consegue identificar que os nossos drives ele tem um rendimento melhor do que os concorrentes, né, baseado apenas no seu fator de rendimento mesmo, que é 98% de eficiência, né? E a gente consegue enxergar também que à medida que vai aumentando a potência, o nosso drive nos torna cada vez mais eficiente. Então, quanto maior a potência do conversor de frequência, maior a eficiência do drive da Danfoss, né? Os drives já vêm com o filtro de RFI incorporado, né? Então a gente já tem toda essa eficiência. Essa eficiência foi analisada, né, foi feita em 2 plantas, né, uma análise de uma planta aqui de carvão, em 2 salas elétricas diferentes. A gente conseguiu identificar que a utilização dos investidores de frequência da Danfoss para esse projeto, né, esse é um case real, ele foi de 5% dos valores total dos drives. Então a gente já começa, o tema do nosso webinar é nova tecnologia para redução de eletrocentro, né? Então a redução dos eletrocentros ou a redução de custo, ela já inicia na escolha dos drives, né? Os drives da Danfoss possuem hoje 5% de rendimento, a gente consegue economizar 5% dos valores total dos drives apenas pelo rendimento dos drives ali, propriamente dito, né? Em 2 salas a gente fez essa conclusão. Qual drive, né? Essa análise foi feita com o drive FC302, né, da linha Automation Drive, a nossa linha FC300, um pouco sobre as condições de potências que a gente tem aqui dele, né? Ele é um drive que a gente vai até 1.200 cavalos ali em 440 e a gente pode chegar até 1.350 em 690 volts. Então é um drive que atende todas as potências. Nós conseguimos trabalhar com ele ali em um projeto completamente, né? Um drive bem completo. Nós vamos falar mais sobre ele pela frente. Aqui eu só queria falar um pouco dele para a gente falar que não estamos comparando. Estamos comparando o que com o que? Estamos comparando os drives FC302 com os concorrentes linha Premium, né? O segundo ponto para a gente fazer economia. Nós já conseguimos ali os 5% da economia só da eficiência do drive, e o segundo é o aproveitamento e a canalização da dissipação térmica, né? O backchannel dos drives da Danfoss, ele uniu a expertise da Danfoss Climate Solution, né, com os modernos trocadores de calor da Sondex, empresa do grupo Danfoss. Os nossos drives foram projetados com uma troca térmica mais eficiente e coordenada no interior do drive. Então, o drive mais eficiente e a canalização dos exaustores, a gente chega a essa conclusão. O que é o backchannel, né? O backchannel ele é uma divisão que a gente tem ali da parte de controle com a parte de potência do inversor de frequência, onde nós conseguimos refrigerar todos os componentes de potência sem a utilização, sem a contaminação da parte de controle. Então ela tem essa linha no meio onde a gente separa ali as partes do drive. O ar ele é canalizado ou dutado ali na parte traseira do inversor de frequência, refrigera o drive e ele pode sair da mesma forma que entrou, trazendo assim uma eficiência térmica cada vez melhor. 90% da perda de calor pode ser ventilada para fora da sala elétrica, resultando em uma menor carga de calor e requisito de ar-condicionado e custo. O que seria isso na prática, né? Bom, na prática eu vou mostrar para vocês como funciona o backchannel em um vídeo agora, para vocês entenderem. Nosso novo frame né? A redução do convencional do drive. Novos trocadores de calores, tecnologia Danfoss, maior eficiência. E com isso a redução do eletrocentro ali da sala elétrica, redução do ar-condicionado, né, do todo o sistema de ar, e
redução dimensional. Bom, esse gerenciamento de calor, né, inovador, que eu diria ali, ele pode economizar custo significativo de ar-condicionado na sala. A carga térmica dos conversores de frequência geralmente tem um grande impacto no custo do sistema de ar-condicionado. Quanto menor a potência térmica, né, permite para nós um menor sistema de ar-condicionado e menor custo de instalação e operação do sistema. E nós quantificamos isso. Nessa comparação, nós comparamos com cinco concorrentes, né? E a gente enxergou que a utilização do back-channel, né? Essa comparação agora são a potência com... Deixa eu colocar aqui um apontador. Bom, apareceu aqui, né? Apontei essa bolinha laranja aqui, pessoal. É o drive da Danfoss com o back-channel comparado aos 5 demais concorrentes, né? A gente consegue enxergar uma diferença grande aqui de economia do sistema térmico. Porque o sistema back-channel da linha Danfoss Drives resulta em cargas térmicas menores, né? Estaria em torno de 50% a 60% menor. E a economia do custo da sala elétrica, 12%, a economia de custos operacionais de 7%. Uma economia inicial no tamanho da sala elétrica, ela traz uma economia de OPEX também, né? Durante todo o processo, ou que a planta estiver em funcionamento, nós vamos ter um menor consumo de energia pelos sistemas de ar-condicionado, um menor consumo físico, né, do espaço ali, que a gente tem uma menor manutenção com menos componentes, então tudo isso traz economias para nós durante o funcionamento da planta. Esse gerenciamento térmico, né, muitas vezes é utilizado um drive, um outro ponto que a gente fala aqui, né, que seria esses dutos a gente pode canalizá-los para fora do eletrocentro, né? Então, a gente teria ali apenas 10% da potência toda dissipada para dentro do eletrocentro, a ser dissipada pelo ar-condicionado, e os outros 90% serão dissipadas no ambiente, né, externo da sala elétrica ou do eletrocentro, que seria. Uma outra coisa que é importante a gente falar é sobre os sobredimensionamentos. Quando a gente começa a fabricar um eletrocentro, eu vou mostrar mais para frente um pouco aplicações reais, né, de plantas já funcionando no Brasil e no mundo, né? Mas o que é hoje um eletrocentro? Um eletrocentro é um drive dentro de uma caixa, IP20 normalmente, dentro de uma outra caixa, que é um painel IP42, dentro de uma outra caixa, que é um eletrocentro, uma sala elétrica IP54. Então, esse sobredimensionamento de caixas, esse encaixamento, muitas vezes não é necessário. Hoje a Danfoss está trabalhando com uma nova tecnologia, eu vou falar um pouquinho nela pela frente, que é o wall-mounted, né, onde a gente consegue, por exemplo, um drive já IP54 com seccionador e fusível dentro do próprio eletrocentro. O 90% das utilizações de QCMs hoje, ele vem um inversor de frequência, uma chave seccionadora e um fusível. Por que não esse drive já vir com a seccionadora fusível e a gente eliminar aquele painel ali? Com isso a gente reduz as dimensões mecânicas do inversor de frequência, consegue diminuir as dimensões do eletrocentro, né? A gente sabe que o metro quadrado do eletrocentro é cada vez mais caro. Hoje, se não me engano, gira em torno de 10 a 15 mil reais o metro quadrado do eletrocentro, pela uma análise que eu fiz com parceiros nossos, né? Então a gente precisa rever esse encaixotamento, caixa sobre caixa, né? E o conselho das bombas, que são equipados com pouco recurso, né, hoje. Então a gente não tem lá muito contator, muito PLCs ou muito componentes dentro do painel elétrico, onde a gente consegue já trazer isso para dentro do inversor de frequência e talvez fazer apenas um CCM de gavetas com distribuição de energia, né? Ali a gente vai reduzir bastante. Vocês vão ver umas fotos bem interessantes no final. Essa é um outro ponto que a gente tem que tratar. Bom, os gráficos mostram aqui a carga de calor nas mesmas duas salas elétricas da planta de carvão que a gente fez a análise acima, né? E o que traria isso na economia geral? Então a gente vê que a utilização, só que agora com a utilização do back-channel, né? Se a gente vê que o gráfico aqui do lado, ele tem um sistema de ar-condicionado menor para a sala, né? E a economia dele girou em torno de 800 mil reais ali. Por que isso? Porque a redução do eletrocentro é muito grande. Então essa redução do eletrocentro, ela traz essa economia de 800, 900 mil reais, fora a economia de operação, que vai girar em torno de 370 a 530 ao ano de economia. Então é bem interessante aí essa economia.
no final nós temos um exemplo real onde nós calculamos, tá, pessoal, em 5 anos, o que seria exatamente essa economia. Bom, aqui mais uma montagem de eletrocentro, né, com os drives compactos. A gente vê essa sala elétrica aqui, né? Vamos aqui. Só um minutinho, pessoal. Passou. Bom, a redução do dimensional agora, né? Nós falamos sobre a economia em função da redução apenas da utilização da eficiência do inversor de frequência, com maior eficiência. Depois nós falamos agora sobre o segundo ponto, que era a utilização do backchannel ali, e a redução. E agora nós vamos falar do que significa, quão significativo é essa redução de espaçamento. A utilização de drives com grau de proteção maior dentro do eletrocentro, né? A redução mecânica e a utilização do backchannel já em conjunto no final. Então nós temos aqui esse eletrocentro, né, onde a gente fez essa análise. E nós temos aqui a montagem desse eletrocentro. Os drives, quanto mais compactos, menor o custo inicial do projeto. Nesse caso, nós conseguimos usar essa economia dimensional. Bom, o tamanho dos inversores de frequência geralmente afeta no custo dos eletrocentros, principalmente na largura dos drives, né, que tem influência direta no tamanho do custo da sala. Fazendo uma correlação direta com a largura dos nossos drives com 5 outros concorrentes, chegamos a uma economia aproximada de 10% do custo dos drives pelo tamanho do eletrocentro. Os nossos drives são mais compactos. Por que nossos drives são mais compactos? Talvez não, com certeza, né, pela utilização da tecnologia de troca de calor que a gente tem herdada da nossa engenharia de Power Solutions, né, de Climate Solutions. Então a gente consegue com isso uma economia de mais 10% ali no tamanho do eletrocentro. Então nós tivemos já a economia eficiência, a economia baseada no backchannel, a utilização do backchannel, redução das trocas de calor, né, dissipação térmica, e agora a economia vinculada ao dimensional do drive. Bom, o tamanho da carga térmica dos drives afetam diretamente. Então nós vamos ver essa sala elétrica, né, e a redução dela utilizando drives já com grau de proteção maior e já com o backchannel instalado. A nossa linha é mais compacta de drives e ela reduz a área do eletrocentro. Aproximadamente 20% da economia do custo total na sala elétrica. A carga térmica dos conversores de frequência reduz o tamanho e custo dos sistemas de ar-condicionado. O gerenciamento de calor único Danfoss pode reduzir ainda mais o custo. Passou 2, desculpa, pessoal. Sistema de ar-condicionado. E o item 4, para essa economia, né? Aproximadamente 12% do custo total de acionamento pode ser reduzido. Um minuto. O gerenciamento de calor único da Danfoss pode reduzir o custo de ar-condicionado. Então, aproximadamente 12% da economia que a gente consegue fazer é economia baseada no sistema de ar-condicionado. Com os menores sistemas de ar-condicionado, o custo total de operação pode reduzir aproximadamente 7%. Pessoal, só para um teste que agora todo mundo, se puder, dar um ok no chat, está conseguindo entender legal, minha fala está bem aí, só para a gente... Ok? Ok, estou vendo aqui. Obrigado, professor. Bom, vamos lá. Falando um pouco do produto agora, né, do inversor de frequência, as vantagens que a gente tem sobre a utilização da FC302, né, e como a gente consegue chegar a esses números tão grandes assim de redução, né, tão vantajosos, né.
O primeiro é modular e adaptável. O nosso drive ele pode ser colocado ali lado a lado, um com o outro, né? Isso reduz o espaçamento. Ele é construído de um conceito de design que fornece essa solução de controle do motor extraordinariamente versátil, né? Essa montagem, o estilo livre ali, garante o espaçamento quase, na verdade, zero mesmo. Ele pode ser encostado, né? Então a gente consegue reduzir o espaço nos eletrocentros também, ou nas salas elétricas, onde ele foi instalado, né? Uma outra vantagem, ele Uma outra vantagem, né, que ele é possível adaptar-se a cada ambiente, né? Ele pode ser instalado próximo ao motor, né, que a gente consegue reduções menores ali de cabo, devido ao seu grau de proteção e a sua versatilidade ali, né? Então a gente tem um drive hoje, esse inversor, por exemplo, da foto, é um drive P66, né, que ele pode ser instalado bem próximo ao motor ali, apenas com um chapéu para não empoçar a água em cima dele, né, e sua refrigeração ser feita de forma correta. Isso é uma vantagem que reduz o custo da manutenção e da instalação no inversor de frequência. Essa é a foto do all-mounted, né, que eu estava falando com vocês, né, dos drives montados em painéis com o grau de proteção cada vez maior, né, não necessitando ou excluindo a necessidade de painéis elétricos. A gente vê aqui vários inversores de frequência, essa é uma mineradora, e no lado direito a gente vê todos os seus painéis de bloqueio ali, né, que seriam os disjuntores de entrada e de fornecimento de energia elétrica. Essa solução, ela segue todas as normas, tá, pessoal? Esse drive ele é isolado, ele não tá ali, não tem energia aparente, não vai passar ali nenhum perigo ou risco, porém ele exige menos cada vez, né? Então você não vai precisar de um painel, onde o painel talvez teria um exaustor ali, você utiliza o próprio exaustor do drive, botoeiras na frente, a gente pode utilizar a EHM do inversor de frequência, seccionador fusível, a gente utiliza do inversor também, então a gente consegue fazer toda a montagem muito menor e com um custo menor. Controle otimizado do motor. Nosso drive ele possui o AMA, né, que é um algoritmo próprio de automatização do motor, né? Ele é poderoso e testa ajustes a drives a características únicas do seu motor. Melhora o controle e a eficiência operacional. O aprimoramento do AMA para motores a 5 PM permite que o processo ocorra em alguns milissegundos, sem girar o motor. Então, em segurança, a gente consegue fazer essa análise do motor. A execução do AMA 2 antes de cada startup garante que os dados do motor sejam sempre calibrados para as condições operacionais específicas, aumentando a precisão e o controle do motor. Bom, um outro ponto para se falar de produto ali é a nova geração dos frames E, né? Uma potência por tamanho cada vez mais compacto. Nós conseguimos reduzir ali o espaçamento, o tamanho desse drive em 73%, né? Com potências de até 800 kW. A gente tem uma coluna única ali do drive que é bem compacta, né? Esse custo dimensional ele impacta diretamente nas salas elétricas, né? Então é mais um ponto bom. Ele é rápido e é fácil de acessar, então nossos drives são dinâmicos demais. Ele tem mais conexões de aterramento do que os demais e a gente tem terminais de rede e motor na mesma estrutura ali, na mesma plate, né? A gente fala. Então são 6 cabos por fase esse drive pode usar e os isolamentos entre carcaças já presentes, não é necessário nenhum isolamento externo. Ainda sobre a eficiência, né, os inversores de frequência e o sistema de acionamentos precisam atender a determinados padrões de eficiência energética, que inclui definições baseadas no perfil de operação de carga parcial. A nossa ferramenta MyDrive EcoSmart, você pode determinar rapidamente a classe E do seu inversor de frequência e a classe E do seu sistema, né, de acionamento motorizado e a eficiência de carga parcial do seu inversor. Então, um pouco das ferramentas que a Danfoss possui, né, todas gratuitas, a gente tem várias ferramentas como o MCT 31, o EcoSmart, o MyDrive, né? Então a gente pode utilizar essas ferramentas. Uma nova tecnologia que a gente possui também é a conectividade wireless, né? O novo painel de comunicação fio LCP103 do VLT oferece a capacidade de se conectar sem fio ao seu VLT,
usando o aplicativo MyDrive Connect para iOS e Android, a gente tem acesso total e seguro ao inversor de frequência para fazer comissionamentos, operações de manutenção à distância. Uso e armazenamento da LCP, o seu 103, dispositivo inteligente para fazer backup dos parâmetros usando a função avançada de cópia da LCP. Então, hoje a gente consegue acessar o inversor de frequência com o celular na mão, o tablet ou computador, né? Imagina um inversor que está numa ponte rolante, numa cábria de guindastes ali num portuário, né? Com alturas elevadas. A gente faz uma conexão Bluetooth entre o wireless, né? Entre o celular, por exemplo, e a IHM do Drive, e consegue fazer toda a programação ali, análise de erro, backup dos parâmetros, né, sem a utilização diretamente. Isso também seria muito útil para espaços confinados, né, investidores que estão ali, talvez na área de saneamento, que estão enterrados, né, estão perto dos bombeamentos ou que estão de difícil acesso. Nós temos uma IHM hoje, o Drive comum, troca a IHM, coloca, ela é Wi-Fi, e a gente consegue fazer tudo por ela ali. É bem interessante também essa tecnologia nova. Bom, falamos já os 4 pontos da redução do eletrocentro, então vamos falar agora um pouco sobre projetos reais, né? Os cálculos reais desse acontecimento, né? Então a redução do eletrocentro em função do inversor mais compacto, né? Nós temos esse caso aqui que a gente fez a análise. Primeiramente, a área aqui que a gente foi calculada de alguns inversores. Utilizando os nossos inversores, já agora com todas as tecnologias, né, a gente conseguiu chegar a um eletrocentro de 3,5 por 4,90, uma área total de 17 metros quadrados para um eletrocentro, né, de aproximadamente 800 kW ali. Não, desculpa. Restando um espaço livre de 800 kW para a gente fornecer. Esse é o projeto original, né, a análise nossa com o concorrente, né, o eletrocentro fornecido pela concorrência, ele fornecia 4.400 de largura por 8.500, né, então uma área adicional de 27,7, uma área total dele ali de 44,88 metros quadrados. Essa economia seria um dimensional apenas de 27,7 metros quadrados, levando em conta aí 15 mil reais o metro quadrado, seria uma economia de R$ 415.950 ali hoje real. Esse é um projeto real, tá, pessoal, que aconteceu. Então essa é a economia que a gente conseguiu apenas no fornecimento dos drives mais compactos, mais eficientes e com o back-channel, uma economia dimensional ali de 27 metros quadrados de eletrocentro. Ainda sobre essa análise, né, esse gerenciamento de calor, que é um outro exemplo. Agora nós conseguimos analisar a economia da dissipação térmica utilizada nos drives da Danfoss, né? Para isso foi utilizado um eletrocentro de aproximadamente 3.024 kW, são 16 conversores, né? E a economia em plena carga do drive, a gente conseguiu identificar 5 kW e 53 kW de economia com a utilização do back-channel. Porém, nós sabemos que os drives não funcionam 100% a plena carga, né? Ele tem aquele sobredimensionamento. Então, nós fizemos uma análise, refizemos os cálculos, né? Considerando ali os investidores operando em média de 75%, por exemplo. E a economia devida a essa eficiência, ela reduz de 5 para 4 kW, né? E de 53 kW com a utilização do back-channel para 40 kW de economia com a utilização do back-channel. Então, fazendo esse cálculo, né? Essa redução de 40 kW, nós conseguimos fazer que cada quilowatt, por exemplo, de perda da sala elétrica, ele requer aproximadamente 0,33 kW de energia adicional para dissipação térmica. Então, para cada quilowatt daquela perda, né, a gente vai multiplicar isso por 0,33 e vamos chegar a uma conclusão ali, que aqueles 40 kW da back-channel que a gente perdeu vão ser 13 kW ao ano de economia de energia de dissipação térmica. Então, nós temos a economia pela dissipação térmica, né, concluindo isso, né, esse gerenciamento do calor dentro do eletrocentro, né, nós falamos no primeiro exemplo sobre o gerenciamento do dimensionamento térmico, do dimensionamento mecânico, né, agora nós vamos falar sobre o gerenciamento de calor. O gerenciamento de calor, só com a economia pela eficiência dos inversores da Danfoss, nós temos os 4 kW, os 13 kW, que são os 40 da utilização do back-channel, vezes o 0,33 da dissipação térmica, a gente somando isso, temos 17 kWh, né? Essa planta ela tem um funcionamento de aproximadamente 8.400 horas ano,
e o valor do quilowatt-hora. Aí vocês podem fazer a conta pelo de vocês aí, mas a gente, nesse caso, utilizou o do cliente, que era 0,59 centavos ali do quilowatt-hora. Essa economia vai dar R$ 84.000 ano de economia, e em média para 5 anos, R$ 421.000 de economia. Esses R$ 420.000, a gente já fez uma conta e consegue enxergar que ele é aproximadamente 50% do investimento inicial do CAPEX dos drives. Então, ou seja, em 5 anos a gente já tem esse retorno aí do CAPEX, né? O que é um número muito bom. Bom, um outro agora exemplo, né? Essa é uma mina de carvão na Polônia, com um sistema de back-channel funcionando, porque é interessante, a gente fala do sistema, né? Fala das novas tecnologias, né? Mas muito se fala, mas funciona, está funcionando, isso é real? Não, nós temos aplicados isso há muito tempo já, né? Desde 2004 a gente já tem esses drives já funcionando nesse sistema, né? Então, o que é interessante disso? Os nossos competidores, na maioria dos casos, eles não utilizam dutos térmicos. E quando utilizam, colocam uma saída superior com a dissipação para conduzir parte do eletrocentro, né? Esses quilowatts gerados só podem ser esgotados por um meio de sistema de ar-condicionado. Eles não podem fornecer uma economia de custos operacionais, então eles não conseguem fazer isso. A gente consegue trazer para fora da sala elétrica essa dissipação térmica, né? Essa é interessante. Então aqui é uma sala elétrica típica, né? A entrada de ar, deixa eu marcar aqui que a entrada de ar está aqui, né? Dos inversores de frequência, e a saída já está aqui superior. Então, 90% de toda a potência consumida térmica interior aos inversores de frequência, ela é dissipada por essas janelas de ventilações aqui, esses dutos de ventilação. Essa é uma planta real desde 2004 funcionando na Polônia. Um outro teste, né, que é a planta de carvão na Austrália, instalada de descomissionamento desde o início de 2011, né, como foi feito. O cliente, por ser uma planta de carvão, ele preferiu colocar esse filtro de ar de entrada aqui maior, aqui interno, né, e dutar todos os drives com a saída, né. Essa é uma outra mina de minério de ferro na Coloméia, na África do Sul, né. Então tem os filtros para filtros de rotação, né, também operando desde 2010. E a gente está falando muito de plantas fora do Brasil e tudo, mas nós temos muitas plantas no Brasil já operando com esse sistema. Eu vou mostrar para vocês algumas fotos, né? A gente não pode citar nomes de empresas, a gente não consegue fazer isso aqui agora, mas eu vou mostrar algumas fotos para vocês verem, são nacionais. Qualquer coisa nos procure, a gente conversa um pouco mais. Esse é um exemplo de back-channel utilizado numa planta aqui. Nesse exemplo particular, a gente teve que colocar esses dutos assim, com essa distância, pois esses painéis aqui tinham entradas traseiras, né? Tinham porta traseira, então a gente não pôde encostar os inversores de frequência no eletrocentro. Mas tem aqui as saídas, né, dutadas, dá para perceber aqui tranquilamente, é uma forma de utilização. Nesse outro exemplo, a mesma coisa, painéis com portas traseiras, foi feito esse duto aqui, né, feito pelo cliente, tá? Não é nosso, mas a gente consegue enxergar as saídas aqui e a economia térmica dessas salas, né? Fora isso, a gente tem também os inversores de frequência IP54 já utilizados, assim, montando direto no painel, sem a utilização de painel, montado direto nos eletrocentros ou nas salas elétricas, né, sem a utilização de painéis, drives IP54 com seccionador fusível em minerações subterrâneas, né. Essa é bem interessante. No espaço onde a gente tinha um inversor de frequência de potência alta, nós conseguimos colocar 3 inversores Danfoss, né, pela redução dimensional dele ali. Aqui ainda do saneamento um pouco, vários inversores em série, né, menor utilização de espaço mecânico, e uns inversores de P66 com seccionadora já ali na parede mesmo, dentro de uma sala elétrica, né? Então essa utilização ela é bem prática e dinâmica, né? A gente consegue, esse startup ele é simples, o cliente ele é simples, a substituição é simples, né? Então é colocar o drive na parede e colocar ele para partir ali. Sem contar, né, nessas minas subterrâneas, por exemplo, a gente sabe que o acesso é muito complicado, né? Esse drive, ele tem, pelo dimensional dele, ele cabe na carroceria de uma caminhonete. Então a gente consegue fazer esse translado muito mais simples, muito mais fácil, e torna toda a mecânica mais fácil. Pessoal, 40 minutos falando, espero não ter passado despercebido nenhum fato.
Estamos na área de perguntas agora, podem ficar à vontade. Agradeço a todos pelo tempo aí. Acho que estamos dentro do esperado, que era 40, 45 minutos ali. Muito obrigado mesmo. Tem os meus contatos aqui no slide. Mandem e-mail, mandem contato. Estamos disponíveis para isso. A Danfoss é uma empresa de soluções. Nós estamos aptos a trabalhar com soluções para vocês. O que vocês precisarem, pergunte a nós. Fiquem à vontade. Alguma, Zanetti, João, pessoal que está no apoio, alguma pergunta onde a gente consegue... Vocês acham interessante a gente responder ao vivo? Acabaram ficando aqui para a resposta. Tá? Uma pergunta interessante aqui do Alex, a respeito de se existe alguma certificação para uso em ambiente classificado contra explosividade. Tá? Não, esse equipamento não pode ser utilizado em atmosfera explosiva. Para isso é necessário algum equipamento ou um painel que seja completamente selado e próprio para esse tipo de atmosfera. A Danfoss possui no seu portfólio um equipamento com essa característica, que seria o Vacon X, o Haslo. Tá? Havendo interesse no website da Danfoss, tem material, tem informação sobre esse equipamento. Tá? Uma outra pergunta do Antônio, se possui um ventilador para puxar o ar externo. Sim, a ventilação do back channel é feito pelo ventilador do dissipador. Então existe ali um ventilador, dependendo do frame. Né? Isso. Que realiza aí ele puxa o ar pela parte inferior, passa pelos componentes da parte de potência, tanto os capacitores, dissipador do IGBT, SCR, reator. O drive tem reator no barramento DC por padrão. E ele sai pela parte de cima. Tá? Uma outra pergunta foi sobre a remoção do ventilador. Então, o acesso é frontal, não é traseiro. Então, é possível remover o ventilador pela parte frontal do drive. Alguns frames você pode solicitar ele como opcional da fábrica para ter um acesso traseiro ao dissipador para facilitar alguma atividade de manutenção. Tá? O José Hermano fez uma pergunta aqui sobre filtros de sistema de ventilação. O drive em si ele não possui filtros, né? Então é importante pensar que se você está instalando esse drive para utilizar o back channel numa atmosfera que é sabido que ela é muito poluída, como um exemplo até que o Pedro mostrou, pode ser necessária a instalação de um filtro na entrada de ar para executar uma pré-filtragem desse ar. Eu vou até, acho que, encontrar o slide aqui. Lembrando, o Zanetti, né, que esse ar, mesmo que seja contaminado, ele não tem contato com a eletrônica do drive. Exatamente. Ele passa dutado ali, né? Então, assim, ele passa somente pela parte de potência e a parte de potência ela possui um grau IP54 e ela é completamente vedada. Ali, separada da parte de eletrônica. Então esse ar vai passar realmente somente pela parte de potência. Então aqui a gente vê um exemplo nesse slide que o Pedro mostrou de uma instalação, uma planta de carvão onde a poluição ali era muito grande e o cliente ele instalou um sistema ali com filtros para o ar que adentra a parte do circuito do back channel. E aí a saída ela é aberta. Deixa eu ver mais uma pergunta aqui do Alexandre. Quanto ao equipamento IP5465, funcionamento no próprio drive, tem algum dispositivo interno para redução da energia incidente? Alexandre, eu não entendi o que você quer dizer como redução de energia incidente. Se você puder colocar nas perguntas aí mais algum detalhe, a gente pode procurar a resposta para você.
algumas perguntas já respondi durante... Eu vi a pergunta aqui do Antônio também, e só um comentário sobre o dissipador, né, de puxar o ar externo. Pessoal, isso não é um adicional. O nosso drive ele é calculado para fazer isso já. Então, você não vai ter... a gente vai ter economia nesse caso, né, de colocar o normal hoje utilizado é um inversor dentro de um painel. E o painel tem um exaustor do painel. Não é necessário, a gente vai ter essa redução dessa exaustão do painel. O drive já faz a refrigeração dele próprio. Então, não precisa preocupar com um exaustor a mais. É claro que se colocarem filtros ali, né, onde a gente vai ter uma barreira desse ar, pode ser necessário um exaustor. Mas não é a política, isso é standard do drive, tá bom? Pode seguir, Zanetti, desculpa aí. Não, aqui eu tô aguardando a chegada das perguntas no chat. Beleza. Essa pergunta do Pacheco aqui também, né, Zanetti, que você falou que sobre a pergunta quais as considerações para ambientes com ar contaminado, né, seja por poeira ou por salinidade. Então, o Zanetti respondeu muito bem, né, que o backchain é separado do circuito eletrônico, né. Essa separação, pessoal, são dutos de ventilação, como se a gente estivesse falando de radiadores, né, internos ali. Então, assim, ele refrigera o IGBT e o SCR, por exemplo, mas ele passa com uma chapa a gente tem uma chapa, um plate ali, né, de refrigeração, onde o duto passa nesse plate, ele não passa no IGBT propriamente dito. Então, isso é completamente isolado, faz essa refrigeração, e o que a gente tem que preocupar nesse caso é apenas uma manutenção preventiva nos ventiladores, como é feito normal nos painéis hoje. Então, assim, a troca e a limpeza dos ventiladores é importante quando se tem uma contaminação alta. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Acredito que não. Débora, também deixei meu contato aí, mandem por e-mail, pessoal, toda dúvida que tiverem ou projeto que tiverem, né? Nós adoramos isso, né, Zanetti? A gente ter a opção de participar junto com vocês dessas dúvidas. Tem um projeto onde é mais salino ou onde é um pouco mais agressivo, mande para a gente essa oportunidade por e-mail, nós vamos tratar junto, vamos trabalhar juntos, a gente consegue mostrar uma solução adequada aí. Pode seguir, Débora. Perfeito. Muito obrigada, Pedro e Felipe. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para todos vocês. E antes de nos despedirmos, queremos convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram e LinkedIn. Também o convidamos a se inscrever em nosso canal no YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Em nosso site, colocando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, aponte a câmera do seu celular no QR Code ao lado e acessem a nossa agenda de webinars em nosso site. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador, webinar.danfoss.com.br, e poderão se inscrever em todos os webinars que quiserem, gratuitamente. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente. Mais uma vez, pedimos a todos que respondam a nossa pesquisa de satisfação ao final dessa transmissão e façam o download do seu catálogo, do seu certificado. Desculpe-me. Novamente, agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar nos próximos webinars. Até logo!